E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super complexo, mas que é fundamental para entender o judiciário brasileiro. Como um juiz é promovido por merecimento. A gente vai usar a Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça para desvendar como o sistema tenta transformar algo tão subjetivo em critérios objetivos, em números. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que se quantifica o mérito de alguém? Como que trabalho, dedicação, conhecimento jurídico viram uma nota justa? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa entendendo o desafio de criar um sistema justo, depois vamos passar pelos 4 pilares que sustentam essa avaliação, a gente vai detalhar cada um, entender a matemática que calcula a nota final e, claro, ver como a transparência tenta garantir que tudo funcione direitinho. Para começar, tudo isso nasce de uma exigência da própria Constituição. A Resolução 106 do CNJ veio justamente para botar no papel regras claras e objetivas. A ideia principal é diminuir ao máximo, eu acho que, o subjetivismo e evitar qualquer tipo de favoritismo nas promoções. O objetivo é que a carreira seja construída com base em méritos que possam ser comprovados. Então, a grande sacada é essa: sair da opinião e ir para os dados. Padronizar a avaliação no país inteiro, sabe? Criar um sistema em que o desempenho possa ser medido e comparado de um jeito justo, transparente e que faça sentido não só para os magistrados, mas para toda a sociedade. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, o sistema todo se apoia em 4 grandes critérios. Pensa neles como os 4 pilares que sustentam a avaliação de merecimento de um juiz. E vamos ver agora o peso de cada um deles. Olha que interessante essa distribuição de pontos que está lá no artigo 11. Produtividade é o que vale mais, 30 pontos. Logo depois, com 25 pontos cada, vem a presteza e o aperfeiçoamento técnico. E por último, com 20 pontos, o desempenho, que é a parte mais qualitativa. Isso já dá uma pista bem clara do que o sistema mais valoriza, né? A entrega de resultados. Vamos começar mergulhando nesses 2 primeiros pilares, que são tipo as duas faces da mesma moeda no trabalho de um juiz. Um olha para a qualidade e o outro para a quantidade. O desempenho, então, é a arte da coisa. Aqui não importa quantos processos foram julgados, mas como eles foram julgados. É a análise da técnica, da clareza, da qualidade da argumentação do magistrado. E o artigo 5º da resolução detalha direitinho o que se olha aqui. O texto da decisão é claro? A argumentação está bem fundamentada? O juiz respeita as decisões dos tribunais superiores? Tudo isso junto forma nota de desempenho. Agora, do outro lado da balança, a gente tem a produtividade. Aqui o papo é outro, o foco é em números, é sobre a capacidade do juiz de dar conta daquele volume gigantesco de processos da sua vara. É eficiência pura e simples. E o que entra nessa conta? O artigo 6º especifica número de audiências, de sentenças, o tempo que o processo leva para andar, mas, e aqui tem um ponto muito importante, o sistema não é cego. Ele leva em conta o contexto. Qual a estrutura da vara, quantos funcionários tem, qual o volume de trabalho. Uma avaliação justa tem que considerar as condições de trabalho, claro. Certo, já vimos qualidade e quantidade das decisões. Agora vamos para os outros 2 pilares que olham um pouco para além da sentença em si. Eles avaliam a conduta do profissional no dia a dia e a busca dele por mais conhecimento. Presteza. Essa palavra parece meio formal, né? Mas a ideia é bem simples. É sobre a dedicação e a agilidade do juiz. É sobre cumprir prazos, gerenciar bem o cartório e mostrar um compromisso real com a função. E o artigo 7º dá exemplos bem concretos. O juiz é pontual, ele cumpre os prazos dos processos, gerencia bem a equipe, participa de mutirões do tribunal, tenta promover a conciliação. Cada uma dessas atitudes conta ponto para a nota de presteza. Por último, o aperfeiçoamento técnico. Porque, afinal, o direito não é estático. As leis mudam, a sociedade muda e o juiz precisa acompanhar. Esse pilar valoriza exatamente isso, o compromisso de continuar aprendendo, de ser um profissional cada vez melhor. E como se mede isso? O artigo 8º é bem claro. Conta a participação em cursos, a obtenção de títulos, como um mestrado ou um doutorado, e até mesmo dar aulas em escolas da magistratura. Tudo isso mostra um engajamento com o conhecimento jurídico e soma pontos. Ok, já entendemos os 4 pilares e o peso de cada um. Agora vem a parte, digamos, mais matemática da coisa.
como que as notas de vários avaliadores viram uma nota final justa? A resposta é um método chamado trimédia. Para entender fácil, pensa na pontuação da ginástica olímpica. Sabe? Quando os juízes dão as notas, eles sempre cortam a nota mais alta e a mais baixa, para evitar que um avaliador muito rigoroso ou muito generoso puxe o resultado todo para um lado. A trimédia funciona com uma lógica muito parecida. E o processo, que está lá no artigo 11, é bem direto. Primeiro, todos os avaliadores dão suas notas. Depois, o sistema automaticamente descarta os 10% de notas mais altas e também os 10% de notas mais baixas. A nota final do candidato vai ser a média simples do que sobrou. É um mecanismo estatístico bem esperto para garantir mais justiça e fugir dos extremos. E para fechar todo esse sistema de pontos, essa matemática toda, não valeria nada sem ter como garantir a integridade do processo. É aqui que a transparência e outras salvaguardas entram em jogo. Esse trecho do artigo 10 ele é crucial. É uma trava de segurança. Ele basicamente diz que um juiz não pode ser punido na promoção só porque uma decisão dele foi mudada numa instância superior. Isso protege a liberdade do juiz de decidir de acordo com a sua convicção, sem medo. É um pilar da justiça. E a transparência, claro, é a chave de tudo. As sessões de promoção são públicas, a votação é aberta e, talvez o mais importante, todos os dados usados para calcular as notas são disponibilizados para os candidatos. Eles podem olhar tudo e, se encontrarem algum erro, podem contestar. Isso faz com que o processo seja auditável e muito mais justo. E com isso a gente fecha essa análise. A Resolução 106 é, sem dúvida, um esforço gigantesco para trazer objetividade para um campo super complexo. Mas fica aquela reflexão, né? Será que um sistema, por mais sofisticado que seja, consegue mesmo capturar todas as nuances do que significa ser um bom juiz? Essa busca pelo equilíbrio perfeito entre os dados e a sabedoria humana, essa com certeza continua.